Hoje é dia de falar de assunto novo aqui, hoje é dia de falar de função do segundo grau, vambora! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes aí da matemática, começar a falar dele nessa nossa primeira aula sobre função do segundo grau. Mas antes da gente começar o nosso papo muito importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que nosso papo aqui vai engrandecer a sua jornada aí na matemática, beleza? Então vamos embora ao que interessa. Função do segundo grau, também chamada aí de função quadrática, função polinomial do segundo grau. Essa função, ela tem esse formato aí característico, né, do ax ao quadrado mais bx mais c. Para quem já viu lá nossos vídeos de função do primeiro grau, a gente tinha lá aquele formatinho, né, ax mais b. Isso é o equivalente na função do segundo grau ao que a gente tinha visto lá na função do primeiro grau, tá bom? Só que agora a gente tem 3 coeficientes aí, né? Então todos eles aí pertencem ao conjunto dos números reais, né? Na prática a gente vai ver que A, B e C são números, né? Assim como lá na função do primeiro grau. E a gente tem uma condição de que o A tem que ser diferente de zero, beleza? Então vamos lá para os exemplos para a gente não perder mais tempo, tá? Exemplo A. f de x é igual a 2x ao quadrado mais x menos 1. Vamos definir quem é A, B e C nesse exemplo aí? O A é o cara que multiplica o x ao quadrado. Então quem é o A aí? É o 2, né? Então A igual a 2. Quem é o B? O B é o coeficiente de x. Nesse caso aí, quando ele não aparece, quando não aparece nenhum número multiplicando x, é porque ele vale 1, né? Então, B igual a 1 nesse caso aí. E o C? O C é o termo independente, né? Chamado termo independente, que não multiplica nenhuma variável. E nesse caso aí, ele é o menos 1. Tem que só tomar cuidado com o sinal, ficar esperto com ele, tá bom? Então, C igual a menos 1 no exemplo A. Vamos lá para o exemplo B. f de x é igual a menos x ao quadrado mais 1. Ih, Fábio, tá faltando um cara aí, né? Bom, vamos lá. Quem é o coeficiente A nesse caso? É 1? Não, é menos 1, né? Então é menos x ao quadrado, na verdade tem um 1 aí multiplicando x ao quadrado, né? Então é menos 1 vezes x ao quadrado, então o A é menos 1, beleza? E o B? O B não tá aí, né? Porque não tem x aí, né? Então nesse caso, porque o B vale 0, né? É como se fosse B igual a 0, então fica 0 vezes x, né? 0 vezes qualquer número é igual a 0, por isso que ele não está aí, tá? Então o B é igual a 0 nesse caso, tá? E o C? O C é o termo independente, ele está aí quietinho, ó, é o mais 1, tá? Então C é igual a 1, beleza? Letra C, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x. Agora quem está faltando aí é o termo independente, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter A e B. Quem é o A? O A é 1, né? Mais 2 vezes x, né? Então o B é igual a 2, né? Fábio, por que o A tem que ser diferente de zero? Repara, vamos olhar aquela função genérica lá. Se eu tivesse A igual a zero, ficaria o quê? 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c. Bom, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Pô, bx mais c lembra alguma outra coisa, né? Bx mais c, na verdade, seria uma equação do primeiro grau, ela não seria do segundo grau. Então por que o A ele tem que ser diferente de zero? Para que essa função seja caracterizada como uma função do segundo grau, porque o que caracteriza ela é ter esse termo em x ao quadrado, tá? Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos para um exemplo prático para a gente ver aplicações, assim, para tentar fixar aí na nossa cabeça como que funciona a função do segundo grau na vida real, tá bom? Então vamos lá, ó, um exercício aí. Uma fábrica é capaz de produzir 700 guitarras por mês, tá? Fábrica de guitarra, né? O custo de produção de cada guitarra é R$500, beleza? O número de guitarras vendidas depende do preço que o dono da fábrica resolve vendê-las. Ou seja, aquela mesma lógica, né? Se você vende qualquer coisa por um preço muito caro, vai ser difícil você vender, né? Vai ter menos gente querendo comprar. Agora, se você bota um preço de promoção, aquele preço baratinho, vai ter a galera querendo comprar, né? Então a mesma coisa funciona aqui no nosso exemplo, tá? Então tá lá escrito o que eu falei agora. Se ele coloca um preço alto, vende pouco. Se coloca um preço barato, vende muito rápido, tá? Depois de estudar um pouco, ele considera que a função g de x é igual a 1.200 menos x, sendo x o preço da guitarra, representa o número de guitarras que serão vendidas por aquele determinado preço. Vamos com calma nessa parte aqui, ó. Então é o seguinte, essa função representa aquilo que eu falei, tá? Se você bota um preço mais alto, vende pouco, vende mais devagar. Se você bota um preço mais barato, tende a vender mais, né? Por quê? Como é que eu sei disso? Ó, g de x, o que é? G de x é o número de guitarras que ele vai vender. E x, o que é? É o preço. Então repara nessa função aí. 1.200 menos x, quanto mais aumentar o x, menor é o g de x, beleza? Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o g de x, que representa o número de guitarras vendidas, ele vai ser cada vez menor à medida que eu aumento o x. Né? Se eu aumento o preço, eu vendo menos.
Beleza? Então é só isso que essa função representa, tá bom? Então ela vai dar pra gente o número de guitarras que vai vender, né, que ele vai produzir e vender, dado um determinado preço, tá? Então o que ele quer saber nesse exercício? Qual função representa o lucro do dono da fábrica em função do preço da guitarra, tá? É isso que a gente vai procurar. Então se a gente está falando de lucro, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: lucro é receita menos custo. Um conceito básico, né? Então o que é o lucro? O lucro é tudo aquilo que a gente ganha, eu vou descontar aquilo que eu gastei para produzir, beleza? Então vamos lá ver a receita. A receita é tudo que ele vai ganhar vendendo, né? Então vamos lá, se eu vendi a guitarra lá por um preço X, né, que é o que ele me deu aí no enunciado, como é que eu vou saber a receita? O preço de uma guitarra vezes o número de guitarras que eu vendi vai dar todo o valor que eu vou receber por aquelas guitarras, né? Então isso é a receita, beleza? Então agora vamos formular isso matematicamente. X eu já sei que é o preço de uma guitarra. O que o enunciado me disse que é o número de guitarras que ele vai produzir e vender? Não é o G de X? Então a receita seria X vezes G de X, né, que é o preço de uma guitarra vezes o número de guitarras que eu vou vender. Isso vai me dar quanto eu vou ganhar. Só que o G de X é uma função de X, então eu vou substituir uma coisa pela outra já. Ó. Então ficaria X vezes G de X, na verdade vai ser X vezes essa função aí, 1.200 menos X, tá bom? Isso aí vai dar o quê? Vai dar menos X ao quadrado mais 1.200 vezes X, tá? Repara uma coisa agora, ó. A receita já é uma função do segundo grau, beleza? E o custo? O custo não é o número de guitarras que eu vou vender vezes o custo de cada uma delas? É isso, né? Então é o G de X vezes o custo de cada uma delas. O G de X representa o número de guitarras que eu vou vender, né? O custo de cada guitarra é R$500, né? Então G de X vezes 500, como o G de X eu já sei que é aquela funçãozinha 1.200 menos X, então vou substituir aí, ó. 500 vezes 1.200 menos X vai dar 600.000 menos 500x. Fábio, essa função não é do segundo grau. Realmente, essa função não é do segundo grau. O custo, nesse caso, é uma função do primeiro grau aí em relação ao preço da guitarra, tá bom? E o lucro? O lucro não é receita menos custo? Então vamos lá, ó. A receita eu já sei que é menos x ao quadrado mais 1.200x menos o custo, que é 600.000 menos 500x, tá? Então a função aí do lucro, né? Ou seja, o lucro em função do preço da guitarra vai ser menos x ao quadrado mais 1.700x menos 600.000. Isso não é uma função do segundo grau? A gente acabou de ver, né? Quem seria A, B e C nesse caso aí, ó? O A seria menos 1, porque é menos x ao quadrado. O B seria 1.700, que é o cara que está multiplicando x. E o menos 600.000 é o C, né? É o termo independente. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho usando esse exemplo de algumas questões. A gente vai substituir valores aí no preço, tentar achar o lucro. A gente também vai ver que a gente tem um lucro máximo para atingir. A gente vai dar uma olhada no gráfico. Então, tem muita água para rolar ainda nesse papo de função do segundo grau. Eu espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Se você gostou, muito importante, dá um like nesse vídeo. É importante para o YouTube entender que esse vídeo te ajudou de alguma forma e distribuir ele para outras pessoas e poder ajudar o maior número de pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder e vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço!